Seguindo os estudos da cinemática vetorial, nós vimos na aula passada como calcular a soma vetorial de dois vetores A e B pela regra do polígono do paralelogramo. Voltando então, através de paralelas, eu unia a origem dos dois vetores A e B, passo uma paralela a A, uma paralela a B, e obtenho o vetor soma A mais B. O ângulo alfa é o ângulo entre os dois vetores, e aqui exatamente indica um paralelogramo, tá? Como que nós falamos na aula passada, o módulo da soma vetorial A mais B vale raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, certo? Depois vimos outra regra de soma de vetores, A mais B, pela regra do polígono, que através de paralelas, então, eu uno a extremidade de A com a origem de B, a extremidade de A com a origem de B. Fechando um polígono, que isso aqui é um polígono, que é um triângulo, eu tenho o vetor resultante A mais B, que seria a soma vetorial. Tá certo? Isso aqui pela regra do polígono. Como calcular o módulo da soma, o tamanho da soma vetorial? Certo? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que o módulo de A tem um valor de 2 centímetros, o módulo de B tem um valor de 2 centímetros. Quanto vale o módulo da soma vetorial de A mais B, sabendo que o ângulo entre eles vale 60 graus. Portanto, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, vezes 2, tá certo? 2 vezes 2, vezes 2, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 60 graus vale meio. Efetuando esta conta, o módulo da soma vetorial de A mais B vale raiz quadrada de 12 centímetros. Tá ok? É um exemplo de aplicação para calcular o módulo da soma vetorial. Tá ok? Como calcular a diferença de vetores? Eu tenho o vetor A, o vetor B, e eu quero fazer A menos B. Tá certo? Como que eu faço a diferença vetorial entre A e B? Sempre você vai partir pelo paralelas, você vai passar paralelas aos vetores. Neste caso, como que eu vou fazer? Onde está menos B, veja bem, que é A menos B. Então eu vou manter o sentido de A, tá certo? O que significa menos B? O que é B em relação a menos B? Nós vimos no início do curso que menos B é o oposto de B. Portanto, eu inverto o sentido de B, porque eu quero menos B. Portanto, tenho A menos B, porque o B está aqui. Olha, o B está aqui, o ângulo entre A e B vale alfa. Menos B seria o B com o sentido invertido. Pelo mesmo processo, eu fecho o quê? Um paralelogramo, a mesma coisa. Este é o vetor resultante A menos B. Só que ao invés de considerar B, eu considero o quê? Menos B, que é o vetor oposto a B. Tá certo? Porque é A menos B. E pela regra do paralelogramo, eu obtenho o vetor resultante A menos B. E pela regra do polígono, eu vou manter o sentido de A e vou pegar o B, como eu falei, e invertê-lo. Tá certo? Extremidade de A com origem de menos B, porque o B está aqui. Só que eu quero A menos o B. Qual é o oposto de B? Menos B. Origem de A, extremidade de menos B. Este é o vetor resultante pela regra do polígono. Veja que eu tenho um triângulo que é um polígono. Então, é assim que se faz a diferença de A menos B. Onde tiver o menos na frente, é o oposto ao vetor, né, como nós vimos no início do curso. Como calcular o módulo da diferença? Quanto vale o tamanho? É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo alfa formado entre eles. Ok? Vamos ver um exemplo simples. Eu digo que o módulo de A vale 2 centímetros, o módulo de B vale 2 centímetros, o ângulo formado entre eles vale 60 graus. Eu quero saber qual é o módulo da diferença. É a raiz quadrada. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 2,
vezes 2 vezes o cosseno de 60 graus, que vale meio. Efetuando-se essa conta, o módulo da diferença de A menos B dá a raiz quadrada de 4, que vale 2 centímetros. Ok? Na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a soma e a diferença de dois vetores, só que particularmente entre eles nós teremos um ângulo de 90 graus, particularmente entre eles teremos um ângulo de 0 graus e o ângulo entre eles de 180 graus. Então são três casos particulares que nós vamos analisar na aula que vem pela soma e diferença de vetores. Ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.